Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Ah, Nós vamos dar continuidade à nossa aula sobre síndromes geriátricas e essa aula é parte do conteúdo do módulo 2, referente às modificações fisiológicas e agora as modificações patológicas eh, que ocorrem comumente nas pessoas idosas. Bom, nós vimos como referência importante para essa aula esse texto do professor Edgar Moraes, que fala sobre as principais síndromes geriátricas, então eu convido vocês a fazerem uma leitura minuciosa desse material, que ele é bastante didático. Nós vimos também sobre a definição de síndrome geriátrica e a gente percebe que existe uma interação entre as síndromes e também elas podem se somar, né? Além delas também poderem concorrer entre si. Ao mesmo tempo que uma síndrome pode ser fator de risco para uma segunda, também pode ser causa ou consequência, né, de uma outra. E ao mesmo tempo elas podem em conjunto estar presentes numa única pessoa. Tudo isso faz com que o tratamento, o acompanhamento das síndromes geriátricas seja bastante complexo para qualquer clínico que vá fazer assistência à pessoa idosa. Por definição, as síndromes geriátricas, né, têm múltiplas etiologias, elas ocorrem concomitantemente, elas compartilham os fatores de risco e elas estão associadas, então, à limitação funcional e podendo aí aumentar o risco de morte do paciente. Nós já vimos na aula anterior a respeito dos 3Ds, delírio, depressão e a demência, e agora nós vamos falar sobre os 5Is. O objetivo dessa conversa nossa, dessa aula, não é explorar cada um desses Is, trazendo etiologia, a sua patogênese, o seu tratamento. E sim mostrar como que essas síndromes podem estar presentes na vida das pessoas idosas. Explorar cada uma dessas doenças e dessas síndromes vai ser objeto de outras aulas que nós teremos ao longo do curso. Então, os 5 Is importantes que a gente precisa trazer e discutir se refere à instabilidade postural, insuficiência cognitiva e as demências, a imobilidade, a incontinência, tanto a urinária quanto a fecal, e a iatrogenia, que também pode estar presente aí, não como resultado de um processo patológico do idoso, mas sim de múltiplas interações na, na vida dessas pessoas idosas, né, e múltiplas intervenções. Esses são os 5 Is mais clássicos. Entretanto, existe um dos Is que não são referentes às causas biológicas, que se refere à insuficiência familiar, que ele também faz parte das síndromes geriátricas, só que faz parte das síndromes que a gente chama de contextual. Então, nós vamos falar sobre também essa insuficiência familiar dentro dos Is que compõem as síndromes geriátricas. Então, para a gente poder falar da incapacidade, o primeiro I, a gente trata então a incapacidade cognitiva, que por definição significa o comprometimento das funções encefálicas superiores. Que funções seriam essas? Uma delas, o raciocínio lógico, a localização temporal, espacial, né? a apraxia, a linguagem, mas também a memória. Em geral, a queixa mais comum quando o paciente ele tem uma incapacidade cognitiva se refere ao esquecimento. Esse esquecimento pode ser uma perda de memória ou pode ser em forma de lapsos de memória, né? Esses sintomas podem ser ausência, pode manifestar tanto em doenças não relacionadas à incapacidade cognitiva, que aí a gente tem ausência de perda cognitiva, mas também em situações de presença de perda cognitiva. Para isso, devem ser aplicados inicialmente os testes de triagem para identificar essa incapacidade. A incapacidade cognitiva, como síndrome, ela pode ser resultado de várias outras síndromes e doenças, incluindo o delírio, como a gente viu, a própria depressão, pode ser resultado ou causa das demências e também de algumas doenças mentais, a esquizofrenia, parafrenia e a oligofrenia. O professor Edgar Moraes destaca para nós que tanto a demência quanto a doença mental, elas, até o presente momento, têm como causas irreversíveis.
Elas podem ser administradas, essas doenças, né? Podem ter um acompanhamento, mas as causas são irreversíveis. Uma vez feito o diagnóstico, a pessoa vai morrer com essa doença. Já o delírio, como a gente viu na aula, e a depressão têm causas reversíveis, o que aponta para um cenário positivo aí, de reversão no caso da incapacidade cognitiva. Eu convido vocês a dar uma lida nessa tabela 1, que trata das diferenças entre as incapacidades cognitivas em cada uma dessas síndromes. Não é objeto nosso aqui de entrar nos detalhes, mas a gente percebe que elas têm início, sintomas, duração e afetam diferentes funções cognitivas na mesma pessoa, o que diferencia cada uma delas e ajuda então no diagnóstico dessas doenças. Então, a incapacidade cognitiva, ela é um problema que afeta vários domínios e está muito atrelado à demência, né? Embora não tenha como causa e não tenha como consequência apenas a demência. O segundo I que a gente precisa abordar é referente à instabilidade postural, que muitos falam, né, de déficit de equilíbrio ou desequilíbrio corporal, tá? Por que ele se trata de uma síndrome? Porque o equilíbrio corporal, ele é um conjunto de estruturas e funções corporais que precisam estar presente na pessoa idosa, né, em qualquer pessoa, por exemplo, o sistema visual, o sistema vestibular, o sistema músculo-esquelético, mas também o sistema nervoso central, representado ali pelo cerebelo. Entretanto, o equilíbrio, a estabilidade postural não depende apenas dessas funções orgânicas, depende também de condições clínicas, e aí inclui aqui algumas doenças, o uso de medicamentos, condições temporárias de mobilidade e, por fim, a instabilidade postural também depende de fatores ambientais, como é o caso do local onde a pessoa vive, né, das suas condições de segurança, seja no próprio domicílio, seja fora do domicílio. Então percebe que a instabilidade postural, ela não é inerente apenas à estabilidade postural, que a gente chama de equilíbrio, e sim do conjunto desses três grandes grupos de fatores que podem afetar o equilíbrio da pessoa e gerar então essa instabilidade postural. A consequência imediata da instabilidade postural são as quedas, né? E aí, essas quedas podem ser decorrentes de vários problemas. Um deles nos sistemas orgânicos, mas também na execução correta dos padrões de movimento. Então, lesões nessas áreas específicas vão comprometer obrigatoriamente essas funções corporais. Mas também, mesmo na presença da integridade dessas funções corporais, se o ambiente não favorecer, se houver uma condição clínica instalada, ainda assim essa pessoa pode apresentar instabilidade postural. A terceira síndrome típica aqui que a gente precisa tratar se refere à imobilidade. Imobilidade diferente de imobilismo, né? De acordo com a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, a CIF, imobilidade abrange um conjunto de atividades, de tarefas e funções corporais. Inclui, por exemplo, mudar a posição ou o lugar do próprio corpo, se transferir de um espaço para o outro, carregar, manipular objetos, andar, correr, subir, usar várias formas de transporte. Então veja que qualquer problema em uma dessas tarefas, dessas atividades, poderia ser caracterizado, por exemplo, como imobilidade. E aí nós temos 4 grupos aqui relacionados a essa mobilidade. No caso das transferências posturais, a capacidade da pessoa de deitar, levantar, agachar, se inclinar, vestir-se, né? Mas também relacionado às capacidades de carregar e mover e manusear objetos, por exemplo, como usar as mãos e os pés. Mas também a mobilidade pode ser relacionada ao andar, né? Andar curtas e longas distâncias, diferentes superfícies, ultrapassando ou não obstáculos. E também transitar, o que é diferente de andar, né? Então a mobilidade,
ela é muito mais complexa do que apenas a mobilidade enquanto o ato de andar, né? Ou de transferência. Porém, a imobilidade para as pessoas idosas, que a gente quase sempre se refere, se trata da mobilidade relacionada a andar para ir a algum lugar, andar como meio de transporte, ou até mesmo andarilhar e andar como um exercício, que aí aqui a gente está falando, por exemplo, da caminhada. Infelizmente, esses idosos enfrentam diversos desafios relacionados a essa capacidade de deambulação, né? Essa mobilidade. Seja o próprio ambiente onde eles vivem, seja o ambiente no entorno, mas também seja a necessidade de apoios para a sua mobilidade, como é o caso do uso de andador, bengala, né? E isso dentro de um centro urbano, vez ou outra, que não favorece, por exemplo, respeito ao tempo da mobilidade dessas pessoas, ou centros urbanos muito movimentados, agitados, típicos, né, de grandes centros. Essa imobilidade também se refere àquelas pessoas que, mesmo que não deambulam, mas ainda assim se locomovem. É o caso, por exemplo, das pessoas que necessitam de uma assistência quase total, né, para o transporte, que aí é o caso do uso das cadeiras de roda. Isso passa a ser muito difícil para a mobilidade dessas pessoas no seu cotidiano, que é uma das tarefas que eles mais queixam em relação às suas incapacidades. A imobilidade aqui que nós estamos falando é diferente da síndrome do imobilismo. E as duas podem estar presentes nas pessoas e elas podem concorrer entre si, elas podem se somar. A imobilidade se refere à capacidade de deambulação, igual nós vimos. Não se restringe apenas à deambulação, como nós vimos na CIF, mas claramente para os idosos é a tarefa mais comprometida. Diferentemente do imobilismo. O imobilismo, ele é uma complicação da perda da capacidade de mobilidade. Seja a capacidade de mobilidade com os próprios meios, né? Seja com auxílio, mas também seja a capacidade de mobilidade por assistência. O imobilismo, ele tem como característica a, o repouso prolongado, e isso faz com que essas pessoas então percam por completo a sua mobilidade. Em geral, é causado por uma doença incapacitante, uma doença fatal, seja ela aguda ou crônica, mas que tem como característica esse decúbito, né, prolongado, essa estadia, essa manutenção prolongada no leito. Por definição, a síndrome do imobilismo, ela traz aqui para nós algumas restrições no domicílio por dias específicos. Por exemplo, de 7 a 10 dias é considerado um período de repouso. De 12 a 15 dias é considerado um período de imobilização. A partir disso, é chamado de decúbito de longa duração. Perceba que essa síndrome do imobilismo é diferente da imobilidade que a gente estava tratando. Outra síndrome bastante importante para a gente poder trazer se refere às incontinências, as incontinências esfincterianas, tanto a incontinência urinária quanto a incontinência fecal. Para vocês terem uma ideia, a incontinência urinária ela é classificada basicamente, poderia ter outras classificações aqui, em urgência de estresse e mista. Em geral, quase 26% dos idosos queixam de perda urinária de forma involuntária. E, em geral, essa causa ela é mista, tanto por uma deficiência da musculatura do assoalho pélvico, mas também relacionada à própria mobilidade. Então, por isso que muitos idosos perdem urina decorrente desse processo, e não apenas como causa o trato gênito-urinário, né? E por outro lado, nós também temos a incontinência fecal, que seria aquela dificuldade, né, no controle ou perda de fezes sólidas ou líquidas em momentos indesejáveis. A incontinência fecal ela acontece menos frequentemente nos idosos, em torno de 15%, mas quando presente ela também representa um grande problema na saúde dessas pessoas, causando constrangimento, limitações na participação social, limitações nas suas atividades de vida diária e contribuindo, por exemplo, para causas de
demências, isolamento social, incapacidade comunicativa. Então, a incontinência, ela é um problema, ela não tem origem apenas no trato geniturinário, mas sim referente também à mobilidade. Outra síndrome que a gente precisa trazer se refere à incapacidade comunicativa, que é a capacidade, ou seja, de interagir com outras pessoas com as próprias condições. Essa incapacidade comunicativa envolve comprometimento, seja na linguagem, seja a linguagem ouvida ou falada, né, ou lida, mas também envolve a audição, a motricidade oral e a voz. Infelizmente, esse é um problema relativamente comum e que tem uma série de consequências para as pessoas idosas, principalmente a perda da interação social. E essa perda da interação social é um forte preditor de incapacidade cognitiva e, por consequência, demências. Então veja que essas síndromes, elas podem estar presentes e elas colaboram umas com as outras, né? Então, para vocês terem uma ideia, 20% da população de 65 anos ou mais tem uma incapacidade cognitiva e afeta diretamente tanto a autonomia quanto a independência das pessoas idosas. A outra síndrome, que não é biológica, mas ela é contextual, se refere às síndromes da síndrome da insuficiência familiar. Bom, no cenário atual, a gente tem as famílias cada vez mais reduzidas, mas há pouquinho tempo atrás era bastante comum um casal ter 5, 7, 9, 10 filhos, né? Se por um lado era visto como um fator muito positivo, infelizmente quando esse casal chega na velhice, isso pode se tornar um problema. Por quê? Ao longo do tempo, esse casal pode ir perdendo parte da família. Perdendo por diversos motivos. Pode ser por óbito, mas também pode ser porque essas pessoas constituíram outras famílias, foram morar em outros lugares, né? E aí acabou saindo ali do seio do patriarca e da matriarca. Isso pode ir se agravando e então restringir o núcleo familiar apenas ao casal, né? Então a gente vai diminuindo o número de pessoas que poderiam ser potencialmente assistenciais, né, cuidadores, e aí essa pessoa então, esse núcleo familiar vai cada vez mais reduzindo, até o ponto de a gente observar um cenário bastante comum, o caso em que as mulheres se tornam sozinhas nessa família. Seja porque o marido faleceu, seja por algum motivo ali de separação, divórcio, mas o mais comum é o óbito, né? E aí essa mulher então se vê diante de um cenário de insuficiência familiar. Embora ela tenha muitos filhos, constituiu família, no momento da velhice pode se apresentar essa família de forma insuficiente. Seja insuficiente em número, mas também, e o mais importante, seja insuficiente na assistência a essa pessoa, né? Então, seja por condições financeiras, por condições relacionais, infelizmente, muitas famílias não conseguem prestar uma assistência, um retorno para essas pessoas idosas. E essas pessoas, então, acabam ficando restrita a, 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 ao isolamento, mas também vulnerável à institucionalização, como alternativa de suprir esses problemas da assistência. E a última síndrome relacionada ao I, que a gente fala, que não é uma causa orgânica e sim uma causa contextual, se refere à iatrogenia. A iatrogenia não é um ato médico, né, é um ato de qualquer profissional da saúde. E também ao uso e consumo excessivo de serviços de saúde. Então, qualquer alteração patológica, né, provocada pela prática desses profissionais de saúde. E aí ela pode ser classificada em atrofarmacogenia, ou seja, o uso de múltiplos medicamentos ou medicamentos incorretos, medicamentos que concorrem entre si, que interagem entre si e causam uma segunda alteração patológica. A heterogeneia também inclui a internação hospitalar, seja ela prolongada ou desnecessária, a heterogeneia da palavra, seja por não comunicar ou comunicar excessivamente, comunicação violenta,
né, que inclui aqui a iatrogenia do silêncio. O subdiagnóstico, quando os profissionais de saúde não conseguem, né, em função dessas diversas síndromes, identificar os problemas corretamente, oportunamente, né, para que sejam tratados. E a iatrogenia relacionada à cascata terapêutica. Um tratamento requer a inserção de um segundo, que por consequência requer a introdução de um terceiro. Então, isso é relativamente comum. Então, prescreve uma cirurgia, que é necessário usar um medicamento, que é necessário fazer uma reabilitação, por exemplo, né? A distanásia e aí prescrição de intervenções fúteis. Esses aqui são altamente contornáveis, né? E, infelizmente, nós temos iatrogenia por excesso de intervenções reabilitadoras. É o caso, por exemplo, da entrada da equipe multiprofissional, buscando ali uma série de intervenções, claro, todo mundo na tentativa de levar a melhor abordagem terapêutica, o melhor cuidado para o paciente, mas acaba aquilo se acumulando e virando, então, uma verdadeira iatrogenia. Então, são os 5 Is relacionados às funções biológicas e os 2 Is relacionados às funções, aos contextos, né? Então, que incluem a insuficiência familiar e a iatrogenia.